CBN, eleições 2014. Olá, muito bom dia a você que acompanha a partir de agora a terceira hora do Jornal da CBN, que segue entrevistando os candidatos à presidência da República, conforme sorteio realizado na presença de representantes dos partidos e dos candidatos. Nosso convidado, nesta sexta-feira, dia 29 de agosto, é Levi Fidelix, do PRTB. Levi Fidelix, que é formado em comunicação social, já disputou sem vencer eleições para governador, prefeito, deputado federal, vereador e pela segunda vez disputa a eleição para a presidência da República. A primeira foi em 2010 e está de volta agora à frente do PRTB, partido do qual é o presidente. Senhor Levi Fidelix, desde já, muito obrigado pela sua gentileza de comparecer aqui no estúdio do Jornal da CBN, participando dessa série de entrevistas na Rádio CBN. Bom dia. Bom dia, rádio ouvintes da CBN, esse programa líder de audiência desse horário. É um prazer imenso retornar aqui. Senhor Levi Fidelix, um dos assuntos que estão no noticiário nesta manhã. Mais uma vez o futebol foi cenário de atos de racismo. Alguns torcedores foram identificados na partida Grêmio e Santos, usando palavras e fazendo gestos contra o goleiro Aranha dos Santos. Se o senhor fosse presidente da República, o que o senhor faria para tentar acabar com esse tipo de situação que mancha o futebol brasileiro? Milton, sem dúvida alguma, é lamentável, mais uma vez, tal tipo de incidente ou acidente. Mas cabe ao presidente nortear-se, né? Especialmente pela sua conduta, pela sua reputação, e também não procurar dividir as classes sociais. Hoje nós vemos um governo que está dividindo as classes sociais com essa questão de cotas. Isso é lamentável mesmo porque o povo brasileiro, nós somos iguais. Não temos que fazer negócio de cota para universidades, cota para isso, cota para aquilo. Isso aí divide. Eu creio que temos que ter o bom exemplo que vem de cima. A divisão em cotas raciais eu sou totalmente contra, porque as pessoas têm direito a 100% de tudo. Cabe-nos a nós, como dirigentes, observarmos exatamente isso. No tocante à questão do futebol, já há algum tempo nós temos que tomar algumas medidas junto aos clubes de futebol que simplesmente querem hoje ganhar muito dinheiro e se esquecem, né, como estão liberados para comprar jogador, vender jogador, e da sua responsabilidade social também, né, na formação e na educação, né, da sua torcida, daqueles que também participam diretamente dos próprios clubes de futebol, formando assim os novos jovens que estão aí nas ruas, nas drogas, né? Poderiam muito bem investir no social. Com isso tudo aí, nós iríamos educar. E a promoção disso, o Estado pode não intervir, mas servir como indutor. Existem, então, ferramentas na mão do governo federal e do presidente para tentar combater isso ou ajudar nessa luta contra o racismo? Para começar, um presidente que torcesse para algum clube e com entusiasmo já ajudaria bem. Eu não vejo isso na atual presidente, não que eu a critique por não torcer para alguém efusivamente, mas eu gosto de futebol. Então tem que gostar, né? Gostar significa amar e torcer, abraçar, ir aos estádios porque deseja e não porque é obrigação, como na Copa do Mundo. Eu acho que temos que começar exatamente a ter esta vocação para tal, né? É importante nós induzirmos, mas seduzirmos também. Mas deixa eu entender essa lógica. Nós estamos numa eleição para presidente, não para torcedor. Então qual é o motivo qual é a importância do candidato torcer para A ou para B? O que isso muda na forma de gerir o Estado ou de gerir a nação, que é o caso do presidente da República? Não, Milton, você me perguntou algo especialmente focado no futebol. Eu estou te respondendo no futebol. Eu assim, gosto do futebol, né? Não, mas eu lhe pergunto o seguinte, a minha pergunta foi, qual é a ferramenta que o presidente da República, o governo federal, teria exatamente para induzir este combate contra o racismo no país de uma maneira geral? Não, normas e leis existem. Tantas, e aplicá-las para começar, né? Mas eu digo o seguinte, é importante também gostar do que faz, né? Ter a vocação, ir ao estádio, participar, isso tudo ajuda, induz. Veja bem na Alemanha. Na Alemanha nós temos um povo que não apenas é educado, como também o governo incentiva a educação, né? Gostar do futebol e estar participando. O fundamental é isso. Não podemos simplesmente tratar com mais um assunto de racismo no futebol. O racismo existe em todas as partes. Nesse atual governo, nós temos a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. É um dos 39 ministérios que nós temos.
O senhor manteria este ministério exatamente para servir como uma dessas ferramentas de combate ao racismo? Não no nível de ministério. Eu acho que nós temos ministério demais. Poderia muito bem funcionar dentro, né, de um conjunto de ministérios. Eu, por exemplo, reduziria a quantidade de ministérios, como caso venha a ganhar, naturalmente, uma hipótese, uma possibilidade real, inclusive, eu reduziria a quantidade de ministérios. Nós temos 36, 37 ministérios, é o que tudo indica, né? Por exemplo, na área de infraestrutura, eu somaria transportes, como antigamente tinha, né? Transporte, comunicações, portos, tudo isso aí num só ministério. Também na área de direitos humanos, né? Igualdade racial, tudo isso aí pode ser tratado exatamente por uma subsecretaria focada nisso como índio, tudo isso aqui pode... Isso não é uma demonstração de deixar esses temas em segundo plano e não dar prioridade para eles? Não, jamais. Veja bem que daqui a pouquinho, tentando essa cidade, daqui a pouquinho nós vamos ter o Ministério das Drogas, então vai a 100 ministérios, o Milton. Vamos reduzir o Estado. O Estado é o grande culpado e gasta demais, é muito perdulário. Hoje nós temos aí ministérios em excesso, empreguismo demais. Lá você vai em Brasília, no ministério, ficam tomando cafezinho para lá, cafezinho para cá, o povo na rua aí sofrendo. Então nós temos que ter boa gestão. O senhor acabou de dizer aqui que o senhor tem condições reais de vencer esta eleição. Nenhuma pesquisa mostra isso. Pelo contrário. Aliás, nenhuma votação anterior a essa que o senhor teve dá algum sinal nesse sentido. Na última eleição, o senhor obteve algo em torno de 58 mil votos. Talvez o senhor não conseguisse se eleger a qualquer outro cargo, mesmo que estivesse concorrendo com esse número de votos. Por que o senhor acha que agora o senhor tem alguma oportunidade ou uma chance real, que foi a expressão que o senhor usou? Excelente, muito boa pergunta. O Ituano, há 3, 4 anos atrás, ninguém imaginava que fosse campeão de São Paulo, né? Bateu todos os times no ano passado e foi campeão. Então, cada eleição é uma história. E o povo também tem os seus momentos, né? Momentos de crise, momentos de alta inflação, de menos inflação, situação econômica, tudo é uma nova história, um novo retrato. A própria pesquisa diz isso. Além do mais, nós sabemos também que as pesquisas muitas vezes erram neste momento. Nós temos aí uma pesquisa altamente contraditória com o fenômeno Marina, que ainda estamos sob efeito da morte do Eduardo. Nós temos uma balbúrdia tremenda em matéria de se a Dilma está à frente ou não está. Pesquisa tem para todo gosto, depende de quanto você paga. Não acredito não em pesquisas. Existe na história política brasileira um caso de um candidato que tenha saído de 0,0 alguma coisa de percentuais nas pesquisas e chegado ao comando do país. Mas pode haver uma primeira vez. Vamos aguardar um pouquinho, os debates começaram, comecei a participar dos debates, fui à rua ontem, por exemplo, aqui em Santa Amaro, a adesão foi muito grande, novas pesquisas em tese, mesmo que eu não acreditem nelas, poderão vir. Aliás, eu tenho tracks, né? Nós estamos aí na faixa de 4, 4,5, né? Nós temos informações fidedignas a respeito e aguardamos que nós teremos ainda 5, 6 debates, são vários embates. As pessoas vão ver agora que exatamente aquele candidato que é propositivo, e eu o sou uma pessoa que estou focada nos anseios populares, acima de tudo vendo aí essa questão, por exemplo, bancária e financeira, que ninguém tocou, botei o dedo na ferida. Nós estamos hoje com um orçamento de 2 trilhões 488 bilhões e gastando, né, praticamente 2,120, né, 2,120 em juros, em serviço da dívida, e esse endividamento realmente temos que pôr o fim com auditoria para que possamos realmente ver o que devemos e o que não devemos. E o povo quer saber exatamente disso, resultados. O povo quer saber se nós queremos apresentar soluções e sugestões para resolvermos. E a minha sugestão para começar é mudarmos o modelo bancário e financeiro de hoje para um modelo do pleno desenvolvimento, com maior produção, produtividade, para controlarmos a inflação e não com um juro alto para controlarmos o tomate, o chuchu, o emprego, essa coisa toda. Tudo diferente. Nós estamos em contato com o comentarista de política da Rádio CBN, o Kennedy Alencar, que tem uma pergunta para fazer para o senhor. Bom dia para você, Kennedy. Bom dia, Milton. Bom dia, ouvintes. Bom dia, candidato. Candidato, tem 28 anos que o senhor disputa cargos eletivos. Já participou de 10 eleições e nunca foi eleito. Concorreu à Câmara dos Deputados 3 vezes, 1986, 89 e 2006. Já disputou a Prefeitura de São Paulo 3 vezes, 96, 2008 e 2012. Concorreu ao governo de São Paulo 2 vezes, 98 e 2002. E foi candidato à presidência da República 2 vezes, 94 e 2010. Falta foco à sua trajetória política, faltam boas propostas.
É bom negócio disputar cargos eletivos ou faltam quadros no seu partido para oferecer uma alternativa nas eleições, candidato? Muito obrigado pela pergunta, Kennedy. Não falta foco, não. Eu tenho apresentado ao povo de São Paulo e do Brasil propostas muito viáveis. Você vê na questão de mobilidade urbana, há quantos anos que eu venho dizendo que as cidades iriam ficar inviáveis e ficaram. Trânsito caótico, ônibus super cheios, metrô lento de se construir. Não é pelo fato da alternativa do Aerotrem ou não, o monotrilho, que é um importante modal, mas foi o alerta que dei. O anel viário em torno de São Paulo, outra viabilidade que eu propus já há 20 anos atrás. O seguro enchente, o Ministério da Defesa Civil com as calamidades públicas do Brasil, tantas outras ideias, informatização escolar, e muitas vezes, você pode não vencer um pleito por questões intrínsecas ou extrínsecas, mas as suas ideias vencem. E eu sou um político que eu venho tratando há muitos anos de, primeiro, crescer a estrutura partidária, com um fundo partidário exíguo, hoje, por exemplo, de pouco mais de R$100 mil mensais, que é muito pouco porque você não consegue realmente sair para uma estrutura com tamanho recurso público e acima de tudo, porque o meu partido não se coopta e não se rende aos financiamentos das empreiteiras corruptas, dos bancos corruptos que investem nesses grandes candidatos. Então, seu partido candidatos. Vive do fundo partidário? Não apenas vive. Nós também temos a nossa militância. Nós temos 200 mil filiados. Hoje mais de 600 vereadores. Elegemos 2 federais. Agora já tínhamos eleito mais 2 antes. Já demos oportunidade no processo democrático a mais de 30 mil pessoas no período de 20 anos, que nós já existimos há 20 anos. E o que acontece, então, é que o partido tem apresentado um crescimento. Os 32 partidos existentes, nós somos o 11º e o 12º. Isso, então, é crescimento. O nosso voto mais barato do Brasil, 0,30 centavos por voto, contra 30 do PT do PMDB. O senhor acha que R$1.700.000 por ano é pouco dinheiro? Muito pouco. Muito pouco, porque o nosso voto, como eu falei, pela quantidade de votos que nós obtivemos na última eleição de 2 milhões de votos, isso significou, para o povo brasileiro que investiu nisso, 0,35, 0,40 centavos por voto, porque o partido teve a sua eficiência. E, acima de tudo, Milton, nós sabemos que os grandes partidos investiram mais de 300 milhões de reais. Ao caso do PT agora, pretende que só a Dilma invista, sabe quanto? 295 milhões. E o nosso partido, então, tem dado, sim, de retorno o investimento, o sacrifício do povo nesse sentido. Kennedy Alencar. Candidato, mas o senhor perdeu 10 eleições. O senhor não acha que aí há uma rejeição do eleitor às suas propostas? Ou seja, o eleitor não Kennedy, não é isso não é perdeu, não. É uma história de crescimento. Abraham Lincoln disputou 40 anos. Desculpa, que crescimento o senhor está se referindo? Se numa eleição para a presidência da República o senhor conseguiu entre 57 e 58 mil votos, o quanto o senhor cresceu? Muito. Nós saímos aqui... Eu não estou olhando para o passado. Se você ficar olhando para passar, você não roda muito para começar. Bem, a sua empresa CBN não foi pequena lá atrás. O senhor se referiu. O Jornal Globo não foi pequeno lá atrás. Não, mas o senhor mas tudo cresce, né? Nós estamos crescendo. O senhor se referiu a um crescimento, por isso que eu estou tentando identificar isso. Nós estamos crescendo, sim. Crescendo significa que no ano passado você não pode olhar apenas ao Levi Fidelis, ao partido, aos investimentos feitos. Nós elegemos 600 vereadores com quase zero de dinheiro. E demos uma contribuição hoje com 600 vereadores de 2 milhões de votos. Você tem que olhar a estrutura partidária. Nós somos 20% do PMDB, com apenas 1% que o PMDB gasta, com 0,5% que o PT gasta. Isso tudo significa eficiência. Significa retorno do capital investido pelo povo na nossa pequena, mas eficiente estrutura. É isso que eu quero dizer para você. Não é só o candidato, é a estrutura. Se não fosse assim, não seria um partido. Partido é a junção de partes. Kennedy? Candidato, o senhor falou há pouco do sistema bancário, do gasto do governo com o serviço da dívida. Eu pergunto para o senhor, o que o senhor pretende fazer? O senhor pretende não pagar a dívida pública? O senhor pretende escaloná-la? O que o senhor faria? Porque é uma despesa que ela é real hoje. A dívida pública fechou 2013 em menos do que 34% do PIB, ou seja, ela está sob controle. Não é um problema grave para o governo administrar. E a sua proposta, me parece que, se aplicada em relação à dívida pública, poderia desorganizar a economia. Quer ao contrário. Ninguém tem vocação de caloteiro. Aliás, queria também fazer uma pequena observação, que o meu partido tem aprovado suas contas, e os grandes partidos, ditos partidos, têm deixado em todas as eleições
Restos a pagar. Temos o PMDB cheio de problema, PSDB em alguns cheio estados, de problema. as contas do seu partido não foram 3 mil aprovadas. reais aqui em São Paulo. É isso, um estado ou outro. Mas o principal é a cabeça, é o partido nacionalmente. O PT deixou dívida de 10 milhões para trás, o PSDB com a do Serra mais 10. E isso aí é caloteiro, né? Não são bons exemplos para o foco que o Kennedy exatamente quer colocar. Olha, Kennedy, não geraria jamais uma instabilidade querer fazer uma auditagem, porque os bancos já ganharam muito e ganham demais. O governo, inseguro que é porque é perdulário, o governo gasta muito e é pouco eficiente. Me aponte que grandes obras concluímos neste atual governo. Nenhuma praticamente. Me aponte quanto que as exportações cresceram. Nada, ao contrário, apenas um pouco de crescimento, 0,5% nas exportações e a importação foi praticamente igual. Que saldo de superávit nós temos, né? Então o que acontece é que nós temos um governo que é perdulário, não conclui as obras, isso deixa o próprio mercado, que se diz, inseguro. Agora, querer auditar uma dívida que já está há tanto tempo aí praticamente impagável, é natural e é normal que o povo queira saber para que coloquemos os pingos nos is em definitivo. Auditando, o senhor chegaria à conclusão de não pagá-la? Não, eu quero auditá-la e saber o que devemos e o que não devemos, porque chegamos a um custo de um serviço de dívida hoje, 664 bilhões de reais, entre pagar o principal e mais os juros, é muito dinheiro, né? Investimos na educação quanto? 95 bilhões, na saúde 105 e só de juro pagando 250. Isso está fora de propósito. O povo quer saber essa sangria de onde vem, por onde vai, de onde vai. Essa auditagem é necessária. Kennedy, muito obrigado pela participação aqui nessa nossa conversa com o candidato Levi Fidelix. Nós voltamos a conversar no decorrer aqui do Jornal da CBN. Obrigado, Kennedy. Um abraço. Candidato Levi Fidelix, candidato do PRTB, o senhor citou agora há pouco sobre a formação do seu partido. Uma das coisas que chamam a atenção, ou chamaram a atenção nesses últimos tempos, foi que exatamente depois da população ir para as ruas no ano passado, e dentre as principais reivindicações, pediu combate à corrupção, seu partido abriu espaço para 2 candidatos, ou 2 políticos que eram ficha suja. Um deles, inclusive, cassado, Luiz Estevão, e o outro, Joaquim Roriz. Isso não é uma contradição? Não, mesmo porque são os acidentes de percurso da vida deles ocorreram em outros partidos. Mas eles já estavam, inclusive, um deles, inclusive, cassado. Ou seja, era ficha suja comprovadamente, pelo menos na justiça foi comprovado. Ele, e mesmo assim o senhor disse, mas o partido disse... se abre para receber estes representantes? Isso não é uma contradição? No caso do Luiz Estevão, ele inclusive não está em nenhuma militância mesmo, porque ele não pode concorrer até 2016. O fato de ele estar à frente por entusiasmo e formar uma boa chapa lá em Brasília, que vai eleger inclusive 5 deputados estaduais e 1 ou 2 federais, não significa que ele esteja diretamente envolvido com o partido no tocante à eleição. Ele não está no cargo, não está disputando nada, nem mesmo porque a lei não permite, é só a partir de 2018, aliás, 16 que ele pode sair candidato a alguma coisa. Né? Com relação a Roriz, não é ficha suja de nada. Ele ganhou tudo, até o Supremo Tribunal não quis sair agora candidato porque ele está doente. Ele está nesse momento com uma questão de rins, até para fazer transplante através da doação da filha dele, né? Agora, isso é um pingo d'água. Ao cargo, para não ser cassado. Não, isso é um pingo d'água perante o que nós temos de alternativas, de proposta para o Brasil. Se você for olhar... que Joaquim Roriz e Luiz Estevão não são um pingo d'água, até porque são 2 políticos... Não, pingo d'água, digo no contexto. Com forte dimensão. Pingo d'água no contexto. Agora, imagina a Marina Silva com toda essa tal da política nova, que não apregou que eu vou fazer política nova, e sim política certa e séria, e ela está lá ao lado de quem? De Lara, né? Lara Rezende, que foi o quê? O cara que confiscou no tempo do Collor, né? A nossa poupança. Do senhor Guilherme Leal, que é um cara que está aí, né? Um empresário que está dono da Natura, está sendo processado, né? Pela Receita Federal, devendo milhões e milhões, mais de 600 milhões. E a dona Neca, que é exatamente a Maria Amélia Setúbal, essa senhora que está como uma sedutora, né? Da Marina, que faz a cabeça dela, que ela é banqueira e o Banco Itaú está devendo ao fisco 18. Que exemplo bom ela é, né? Senhor Levi Fidelix. Estou falando de bilhões, né? Não estou falando de merrequinha de dinheiro, como diz o outro, não, né? Senhor Levi Fidelix, o seu partido, no programa dele, tem pelo menos 3 eixos lá, num deles fala sobre trabalhismo participativo. Sim. O que significa isso? Dar às pessoas oportunidades para que as pessoas, por exemplo, o trabalhador, ele seja respeitado
nos seus direitos e que o empresário respeite também, e a ele respeite também os empresários naquilo que for necessário, especialmente no tocante aos riscos inerentes à atividade. O nosso partido apregoa um liberalismo, né, do capital, mas queremos também um controle social a respeito dos exageros cometidos pela desumanidade do capital, especialmente o capital entreguista. Como é que funciona esse controle social? Isso não, o controle social me refiro especialmente da aplicabilidade do que muitos segmentos ganham demais e não dão nada para quem é que faria esse controle? O governo, por exemplo, sobretaxando os bancos. O banco ganha demais. Nós temos hoje um setor... social, é um controle do governo. Não, do governo, mas passa a ser social, porque nós vamos exigir que os bancos também invistam, né? Invistam no social. Pratiquem, né? Como deveriam praticar e não praticam nada, né? Juros mais baixos, que os bancos, né? Que não dão nenhuma contribuição a nada na sociedade, a não ser os juros baixos. Para praticarem juros mais baixos, o governo não tem que ter juros mais baixos também? A taxa Selic não tem que ser mais baixa? Como é possível fazer isso... levando em consideração toda a estrutura macroeconômica do país hoje? Ô, Hugo, você é a favor, então, dos bancos tirarem do brasileiro 15% ao mês no cartão, 7% ao mês, né, num cheque especial e apenas remunerarem 0,5% da sofrida caderneta de poupança do povo? Cabe ao governo intervir nisso aí. Não podemos deixar essa liberdade de um banco central na mão dos bancos, como é o Federal Reserve dos Estados Unidos, que manda em tudo, faz o que quer, dominam, né, praticamente toda a economia americana. Não podemos aqui não. O Ministério da Fazenda nosso aqui, realmente que tem que estar à frente. Mas o Banco Central não teria independência? Não pode. No meu governo jamais deixaria, porque ele apenas faz parte de um conjunto, né, onde a economia tem que sofrer N intervenções de investimento, questão bancária e financeira, produção, produtividade, tudo isso aí. Não podemos deixar simplesmente que o banco... Controle de preço também? Diga, jamais. Controle de preço. No mercado tem que flutuar. Não, eu não quero fazer a Argentina. Mas peraí, então deixa eu entender uma coisa. Se tivermos mais produção, mais produtividade... O senhor falou uma coisa. O senhor acabou de dizer para nós agora que o mercado tem que flutuar, tem que ter liberdade. Sim. Mas o senhor fala intervenção nos bancos. Os bancos fazem parte deste mercado. Um olhar para cada segmento? São pressões e contrapressões. Cabe ao governo, que comanda 202 milhões de pessoas, 202 milhões de pessoas, fazer com que segmentos, os segmentos que expoliam, que tiram mais, tirem bem menos. E damos àqueles que necessitam, damos mais. Em saúde, em educação. Nós temos que tirar de quem tem mais. Aliás, essa questão está inscrita exatamente na própria Constituição Federal. Desigualar os desiguais para ajudar quem precisa. Aliás, fazem isso muito mal no tocante à política, né? Porque quando fazem isso no tocante à política, me dão menos tempo para falar em televisão, menos tempo para os debates, porque dizem que o partido é menor, mas isso aí não está esculpido na Constituição Federal. Aqui fazem isso, aplicam errado. O senhor tem o direito de falar os 30 minutos que todos os demais candidatos terão e aproveitaram. Isso agora, é muito bom. De volta aqui a questão do trabalhismo participativo. Como é que isso funciona na prática nas empresas? Eu queria tentar entender melhor esse processo, já que o seu partido é um dos 6 partidos no Brasil que levam o nome do trabalhismo. Trabalhismo. Nosso partido foi instituído na década ainda de 50, né? Com Fernando Ferrari, sob a designação, aliás, você é gaúcho, né? Você deve conhecê-lo muito bem. O Fernando Ferrari dissentiu-se de Getúlio por encontrar, né, no uso, na usurpação que ele fazia exatamente do sindicalismo exacerbado e não dando espaço à classe média para se estruturar-se, né, para ter voz ativa, né, especialmente os liberais, o pequeno industrial, o pequeno empresário. Então havia o quê? O uso do sindicalismo e então nós, Fernando Ferrari, criou o Movimento Trabalhista Renovador para gerar equilíbrio. O PRTB não existia daquele tempo. Não, mas mais tarde transformou-se em PRTB. O MTR transformou-se em PTR lá no tempo do Jânio Quadros, onde o Fernando Ferrari ia ser o vice dele, inclusive, mais tarde em PRTB, né? Já no tempo do Roriz, que foi inclusive nosso primeiro governador, através do PTR, chegamos a ter uma bancada no tempo de Itamar de 17 deputados federais. Então essa evolução, ao longo dos anos, permitiu tanto assim que você está vendo então, que o nosso partido é um partido que é ideológico. Fundamentação ideológica vem lá de trás, mais de 50, 60 anos. O nosso partido então veio evoluindo
para um capitalismo humanitário, onde os respeitos aos direitos dos trabalhadores são inerentes à causa e os riscos inerentes ao empresariado, para que possamos, então, ter no concerto da população um equilíbrio de anseios. Ou seja, você dá ao que o empresário precisa e quer, que é oportunidade, ele quer para ter os seus riscos, né, contrabalanceados, e dá ao trabalhador os seus direitos pelas horas e cargas trabalhadas. Esse é o trabalhinho participativo. Participação do trabalho e capital. Participação do trabalhador. Quando o senhor se refere a essa participação do trabalhador, o senhor se induz a se pensar na criação, por exemplo, de comissões de trabalhadores dentro das empresas. Isso já existe. Para intervenção, por exemplo, ou uma negociação na própria gerência da empresa. Seriam criações de comissões como essa? Não, isso aí não. Não chegaremos a esse ponto, daqui a pouquinho nós temos o comunismo. Do jeito que o PT está aí querendo exatamente fazer esse negócio de comissões, conselhos nas autarquias. Aliás, federais, essa é uma pergunta estaduais, dos nossos ouvintes internautas, o Cláudio Vieira, que gostaria de saber se o senhor é a favor ou contra os conselhos participativos, com a presença do cidadão. Sou totalmente contra. Isso aí... que o cidadão não tem direito a fazer a sua gestão isso também? Aí haverá um patrulhamento, a desqualificação de muitas pessoas pode se induzir, inclusive assim, a que se indiquem pessoas sem preparo para comandar empresas, para orientar o que não podem. E ainda com certeza serão assalariados padrão Meneghelli, que ganha 60 e tantos mil reais lá no SESI, e eu quero saber o que realmente ele faz lá para valer tanto, né, o que ele ganha. Então é um perigo, um risco. Os sovietes estão por aí mesmo de novo, querendo voltar. Uma das propostas do senhor é a transformação do Bolsa Família. Em salário família integral. O senhor chama de salário família integral. Salário família, pelo que o senhor fala na publicidade eleitoral, na propaganda eleitoral, R$ 724. Porém, as pessoas vão trabalhar. Quanto isso vai custar para o orçamento público? O senhor já fez essas contas? Já fiz os cálculos. 86 bilhões de reais anuais. E cada ponto da taxa Selic que nós reduzimos, que hoje está em 11 pontos, você financiaria um ano tranquilamente de 15 milhões de pessoas que estariam assalariadas e vão trabalhar. A minha proposição, Milton, é o seguinte: como o New Deal foi realizado em 29, com o Franklin Roosevelt, né? Com a quebra da bolsa, ele teve que dar emprego a todo mundo. Para abrir buraco e até fechar buraco. Não é o nosso caso. Nós queremos que as pessoas possam trabalhar, não é? Abrindo estradas, portos artesianos, que as mulheres trabalhem em creches, que trabalhem em escolas. Qual vai ser a relação trabalhista dessas pessoas? Serão empregados do Estado. Então serão funcionários públicos? Funcionários públicos por tempo. Isso não existe na Constituição. Não, mas nós vamos propor que as pessoas, em vez de dar o dinheiro de graça e não ter nenhum retorno, nós temos apenas, num bom sentido, né? Dando à pessoa, fazendo que elas percam a sua dignidade, recebendo um dinheiro que muitas vezes não é que não mereçam, mas que realmente elas não estão dando de volta para o contribuinte. Muita gente está insatisfeita porque paga e não tem de retorno o que exatamente mereceriam, que é pagar muito e ter muito menos de retorno. No momento em que essas pessoas, levando em consideração o modelo atual do Bolsa Família, recebem este valor, diante de algumas exigências que existem, e levam esse dinheiro para o mercado novamente, com compras, consumo, etc., eles não estão retornando à sociedade, você não está aumentando a circulação. Mas é melhor nós darmos o caniço para pescar do que darmos o peixe. Todo dia vai ter fome. Então vamos dar emprego para elas, abrir frente de trabalho. São 10, 15 milhões de pessoas que poderão ser empregadas e estarão elas, naturalmente, muito mais felizes, tendo um salário integral para si e consumindo e pagando impostos. Isso que é voltar a que as pessoas tenham dignidade. Elas querem trabalho e emprego. Ninguém gosta de ganhar nada de graça. E ganho de graça ninguém se sente confortável, não. Com certeza esse dinheiro voltará bem melhor, em vez de R$ 77 por pessoa, porque nós estamos fazendo o quê? Que novas gerações entrem no mercado de trabalho, não é? Mas agora, também, um dos critérios do Bolsa Família é que as crianças estejam na escola, por exemplo. Claro. Isso se manteria? Manteria e deve ser mantido. As crianças não podem vir trabalhar, naturalmente. Então, os pais, os maiores de idade, irão ser contemplados e terão, então, que trabalhar. Então, vamos acabar com essa onda eleitoreira do Bolsa Família, que é muitas vezes mantido para o quê? Para terem votos. Candidato Levi Fidelix, eu quero agradecer a sua gentileza de conversar conosco aqui no Jornal da CBN. Prazer imenso. Trazendo aqui parte daquilo que o senhor pensa sobre a política brasileira e sobre propostas do PRTB. Muito obrigado, um bom dia para o senhor. Obrigado a você, os rádio ouvintes, parabéns pelo programa, muito obrigado, muito bom dia a todos. Eu que lhe agradeço a participação, nós conversamos com
Levi Fidelix, candidato à presidência da República pelo PRTB. Lembrando que essa entrevista estará já à sua disposição também no nosso site. Próximo entrevistado aqui no Jornal da CBN, nesta série de entrevistas com os candidatos à presidência da República. A entrevista será no dia 2 de setembro, portanto, na próxima terça-feira, de acordo com o calendário fechado com os assessores dos partidos. A entrevistada será a candidata pelo PSOL, Luciana Genro.